Sejam bem-vindos, muito boa noite. 12 de maio, um dia muito especial aí para a enfermagem. Meu nome é Lilian, sou enfermeira há mais de 25 anos aí de trajetória e hoje venho aqui parabenizar todos os profissionais da saúde, enfermagem no caso, e que a gente consiga aí construir através, claro, de muita, o que eu posso dizer, força, né? Aquela força que vem do interior, porque a enfermagem, na verdade, é amor. Ah, não trabalho só por amor, não vamos dizer que é só por amor. Não, é algo muito especial. Quem escolhe realmente essa área tem que ter o dom. Tem que ter o dom de acolhimento, aquela vontade de ajudar o próximo, que vem de dentro mesmo. Então, quero dizer aqui que eu sou uma dessas pessoas. E você certamente que está aí me assistindo também. E por isso eu venho aqui trazer esse abraço, sintam-se abraçados. E com certeza o tema de hoje foi escolhido a dedo, justamente porque tange aí em muitas falas e opiniões e acaba refletindo na enfermagem. Claro, o que a gente quer é a valorização, aplausos. Pessoal, é muito importante o reconhecimento, o aplauso, mas não podemos negligenciar que a valorização em relação ao salário é algo que vem, nesse momento aí, fechar, na verdade, toda essa valorização em torno da enfermagem. E quando eu trago isso, eu falo com muita propriedade porque a enfermagem é a profissão que está ao lado do paciente, tanto quando ele abre os olhos para a vida, né, nasce, quando ele dá aquele último suspiro ali, finalizando a etapa da vida dele na Terra, enfim. E essa profissão, por muito tempo, foi sendo desvalorizada em todos os âmbitos, em relação até à própria equipe multidisciplinar. Porque para ter a assistência, para o médico fazer uma boa cirurgia, prestar uma assistência ao paciente, a enfermagem precisa estar também ao lado. E estar ao lado requer deixar a nossa família, por vezes, passar um ano novo, um Natal, um Dia das Mães. Quantos plantões eu não fiz isso? E para você que está aí do outro lado também não deve ter sido diferente. E o próprio sustento que a gente precisa levar, criar, até a nossa própria atualização. Tudo isso depende de um recurso. E para que a gente tenha realmente contemple realmente todas essas necessidades, a gente precisa sim, a gente merece sim um salário digno, à altura. Então, quando eu pensei, 12 de maio, uma live, eu não poderia deixar de fora o piso salarial. E eu quero colocar aqui de forma bem clara para você que está me escutando, que não é nada de polemizar, não é nada de falar de política, apesar que envolve muito. A gente tem que se unir e tem que continuar firme nesse propósito de que o que está realmente acontecendo? O que está acontecendo? Em que pé que está? Como é que está tramitando a lei? Quem assinou? Quem não assinou? Enfim. Às vezes, as pessoas elas não têm a informação concreta, exata. E aí ela vai disseminando realmente o que é melhor para ela ali, o que convém. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, na verdade, uma reflexão com publicações atuais acerca do nosso piso. Então,
Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o piso salarial da enfermagem. E eu quero aproveitar e pedir para você que me segue aqui, deixar aquele like, deixar aí nos comentários o que você achou dessa live. Lembrando que esse canal aqui eu vou ensinar técnicos de enfermagem a prática do zero às melhores vagas. Então, você não pode deixar de forma alguma de seguir esse canal, sempre com conteúdos atualizadíssimos. Então, trazendo um pouquinho aqui na linha do tempo, o que aconteceu até agora, esse exato momento, agora à noite, em relação, eu dei uma sintetizada, eu dei aqui, na verdade, uma resumida nos assuntos principais, porque lei, projeto de lei, e isso e aquilo, será que você está entendendo o que é uma sanção, o que é uma revogação, enfim. Então eu trago aqui, como eu sempre trago para o meu público, tudo muito claro e de fácil entendimento. Então, o que aconteceu no dia de hoje, pessoal, foi publicada em edição extraordinária no Diário da União a sanção do presidente. O que é uma sanção? Eu gosto de explicar as palavras. A sanção é um ato político de competência exclusiva dos chefes dos poderes executivos, que é presidente, governador e prefeito. Então, o que o presidente fez? Ele aderiu ao projeto aprovado. Aderiu. E quando ele coloca lá, a sanção foi publicada, o diário coloca, ele quer dizer que o presidente da República, ele aderiu à lei 14.581/23. O que fala? O que significa? Ela regulamenta o repasse de recursos. E eu vou explicar o porquê é importante. E essa publicação, na verdade, foi hoje, em caráter extraordinário, porque ela precisava sair realmente, trazer aí para os órgãos, para que os órgãos se movimentem. Agora, ufa, eu sei de onde que vem a fonte pagadora. Então, fica mais fácil, fica mais próximo de chegar aí no nosso objetivo, que é, na verdade, pagar finalmente o piso salarial. Tá? Então, esse projeto, essa lei 14.581, tá? Ela regulamenta o repasse de recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem, em âmbito nacional. Não é São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é em Minas Gerais, é em todo o território nacional, em todos os estados, independente de qualquer coisa. Então, essa lei, na verdade, que o presidente assinou, validou, ela diz o que, gente? Essa lei 14.581, que o crédito, foi criado esse crédito especial de 700 bilhões e 300 mil, ok? Então, no orçamento, ele vem, na verdade, do Fundo Nacional aí de Saúde. Então, todo esse documento que foi hoje publicado pelo Diário da União é para dizer o seguinte, ó, a lei é essa aqui, essa lei, ela resguarda, ela garante que o repasse será feito. De quanto? De 700 bilhões e 300 mil, ok? Então, isso é para garantir o pagamento do piso. Aí você deve estar perguntando, mas se já tem aí agora, o presidente se sancionou, homologou, assinou,
foi publicado no Diário da União e por que ainda não caiu na minha conta? Muita gente pergunta isso, né? E agora, o que está faltando? Falta ainda alguns trâmites, pessoal. Nada é tão fácil e a gente sabe que na enfermagem nunca foi tão fácil. Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, não sei se serve aí de consolo ou até de um acalanto, que está mais próximo do que nunca esteve. Nunca houve uma mobilização para falar, ó, no mínimo é isso aqui que tem que pagar para enfermagem. Não vai existir, eu vou morar no Rio, puxa, vou morar no Rio, o piso no Rio é outro piso. Vou morar na Bahia, nossa senhora. Não, olha, eu vou para São Paulo porque o piso não tem mais isso, acabou. Unificou. Agora é nacional. E aí você me pergunta, qual o valor afinal? No mínimo que tem que pagar. Então, o enfermeiro foi acordado que ficaria no valor de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem, R$ 3.325. Auxiliares e parteiras, R$ 2.375. Mas se o hospital, depois que for tudo aprovado, assinado, homologado, me querer lá, do enfermeiro é 4.750. Não, é 4.200. Não vai poder fazer isso. Vai ter que seguir o piso no mínimo, aí no caso que foi aprovado, ok? Então, isso é para que vocês entendam. Outra questão, tudo isso que eu estou trazendo aqui, pessoal, eu fiz um levantamento das dúvidas, tá? Eu fiz aqui um compilado das dúvidas que as pessoas têm em relação a esse assunto. E, através dessas dúvidas, eu criei aqui, elaborei essa live. Então, os setores que abrangem, somente o setor público, o presidente assinou, sancionou, e só a prefeitura, o estado, enfim, só o município, só os órgãos públicos, o estadual, federal, municipal, nananina não. Em todas as esferas, públicos e privados, ok? Então, estou trazendo aqui que não adianta, mas um hospital privado, a fonte, ele vai ter que criar aquela fonte dele, é um setor privado, certo? Mas ele não pode pagar menos. Se a lei, após assinada, liberada, sancionada por todas as esferas, não pode pagar menos do que esses valores que eu coloquei aqui. Então, só para contextualizar e deixar claro, não abrange só os trabalhadores do setor público, e sim de setores privados, militar e filantrópico. Porque tem setores que aí acabam sendo de filantropia. Estes também, tá? E aí você deve estar me perguntando assim, poxa, enfermeira, mas o que está faltando para finalmente concluir essa história toda, tá? Está faltando essa lei ser retomada, tá? Então estamos no aguardo aí da revogação do Supremo Tribunal Federal aí para que seja revogado. Entraram com uma liminar, dizendo, a gente não tem dinheiro não para pagar enfermagem não, nem público, nem privado, principalmente a esfera privada. Aí teve que entrar no caso o STF. Opa, se já levantou aí esse alerta, realmente a gente precisa saber de onde que vai vir o dinheiro, ok? Isso é importante. Quando eu falo assim, estamos no aguardo da revogação, é tornar sem efeito uma norma. Então, teve uma liminar contra.
Então agora o Supremo ele tem que revogar, sabendo que ele já sabe agora de onde vem a fonte. Então agora está mais próximo de acontecer. Por isso que no início da live eu expliquei, está mais próximo do que nunca. Então teve uma liminar que ela suspendeu a lei que garantia o piso salarial, que é a lei 14.432/22. Então, essa liminar que foi suspensa, ela precisa ser revogada, ela precisa ser agora transformada na lei aceita, na verdade, na prática. E aí vocês devem perguntar, porque tem muita polêmica. Ah, mas o órgão X, puxa, deveria ter assinado, e o órgão Y também deveria ter. Eu não vou citar nada de nome de políticos, e não é a intenção dessa live. A intenção é trazer de forma mais clara possível o que realmente acontece. Então, eu vou fazer aqui até uma analogia, para você entender, por mais que seja dolorido, que o Supremo foi lá e revogou aí, pessoal, que suspendeu, através dessa liminar, que o piso fosse adiante. Ele, na verdade, ele deu um alerta. Ele falou assim, eu não estou tomando partido, tá? De nenhum lado, estou pela enfermagem aqui. E como enfermeira que sou, e entendi muito bem isso, e você também vai entender. Ele pegou e falou assim, ok, mas para provar de onde que vem a fonte. E aí eu faço uma analogia bem simples aqui. Por exemplo, você fala assim para sua mãe ou para seu pai, enfim. Ah, eu quero comprar uma moto, ou um celular novo, que seja. Mas o meu salário não compete aí pagar as prestações. Aí você chega lá na sua mãe, no seu pai, faz uma reunião familiar. Olha, eu gostaria de comprar X, sei lá, pode ser um celular, o que você deseja, uma moto, enfim, um som, um PlayStation, não sei se eu tô tão nas antigas, mas aí o de última geração. Mas você não tem o valor. Você recebe ali em torno de um salário mínimo e a prestação é R$1.000. É mais do que 50%, quase 70% do valor que você ganha, que você recebe. Mas aí você quer muito. Aí se a sua mãe e seu pai for agir na emoção, ele vai falar, filho, compra agora, tá? Pode ir lá na loja e comprar. Ele falou assim, sem pensar. Foi lá e falou, pode ir lá comprar. Se for uma moto, for um que você quiser, beleza. Só que aí chega lá no terceiro mês, seu pai e sua mãe não conseguem mais pagar. Atrasou uma, atrasou duas, atrasou três. Você vai receber aquela cartinha lá de crédito, né, das pessoas cobrando você. Correndo risco até de você perder lá o seu bem. E aí você vai olhar, a primeira coisa que você vai olhar para seu pai e sua mãe, puxa vida, quando a gente negociou, quando a gente conversou lá no Natal, que no Natal tudo acontece, as pessoas ficam mais felizes e querem dar presente. Puxa, você falou que podia pagar, que poderia arcar com essa prestação de R$1.000. Agora você está falando depois de 2 meses que não pode? Aí retiram aquilo de você, a loja pega de volta, ou você tem que devolver a moto, ou vender para pagar a dívida. Você vai cobrar do seu pai e de sua mãe. Por que você não se planejou, então, para me dar esse presente? Então, eu estou fazendo essa comparação e você olha, mas o que tem a ver, enfermeira, isso com o piso salarial? Tem a ver com a questão da suspensão pelo STF. Entraram com a liminar, ele acatou, porque de onde sairia o dinheiro? E assim ele fez. Assim como o seu pai e sua mãe deveria ter falado para você, por exemplo, olha, eu não tenho esse valor agora.
eu preciso ver como eu vou conseguir, de que fonte que eu vou tirar. Você espera um pouquinho, meu filho? Eu tenho aqui algumas propostas de trabalho, um trabalho rápido, e eu vou fazer só para poder custear esse seu presente, porque eu sei que é importante para você, um meio de transporte que você precisa, e eu vou me planejar. Ou seja, pensa na situação se fosse no começo. Você saberia que ela ia ter ali aquele valor. A fonte, ela ia garantir essa fonte. Opa, tô fazendo trabalho extra, é um trabalho por um aninho, só para pagar ali a prestação de 12 parcelas que eu preciso. Vocês entenderam a diferença? Por vezes a gente fica muito pé da vida. Nossa, foi lá, suspendeu, não assinou. Mas pense, de onde que vai sair os custos para pagar? E aí você também torna-se aqui para mim e fala, mas para pagar o salário X, ninguém pede projeto de lei de onde vem. Para pagar... Pessoal, chegou essa situação. Não tem o que fazer. A gente precisa trabalhar com as informações que aparecem. Então surgiu essa condição do Supremo não assinar, não liberar, acatou a liminar, agora, com a resposta da presidência, com a sanção do presidente, dizendo, olha, STF, a fonte pagadora vai sair do Fundo Nacional de Saúde. Eu garanto 700 milhões e 300 mil reais. Baseado nessa informação agora, o STF tem como, a gente aguarda que, se Deus quiser, falar. Perfeito, agora eu homologo. Então, a gente está agora nesse trâmite, aguardando. Foi pedido perguntado ali qual que seria a fonte, foi dado. A mesma coisa que eu fiz aqui do exemplo. Se o seu pai e sua mãe, eles têm de onde tirar, você vai, tranquilo. E se seca a fonte? E se ele não tem ali uma reserva? E se ele não tem ali algo planejado para que ele garanta que você consiga pagar? Poderia acontecer com a enfermagem. Liberar, ok, mas chegar lá no meio do caminho, não tem mais. E aí, como que faz para voltar? Então, essa analogia que eu fiz aqui é só para que você entenda a questão de liminar em relação, tá, a STF, a liminar que chegou e ele acatou. Opa, vamos esperar de onde vem. Claro que os órgãos, eles acabam querendo o quê, pessoal? Querendo dificultar, para atrasar o pagamento, para atrasar esse direito que a enfermagem tem. Mas ainda tem uma luz no fim do túnel, nem tudo está perdido e a gente precisa sim, tá? Ter fé, como sempre tivemos, tá? Então, vamos aqui em oração, né? Que o nosso ministro aí, Luiz Barroso, ele consiga entender e com certeza aí homologar, assinar, ok? E por que, na verdade, tá? Eu tô trazendo isso? Porque às vezes as pessoas não entendem, só entendem, nossa, foi suspenso lá a lei 14.434, que daria lá a condição do piso salarial para pagamento, e aí foi suspensa porque você não sabia, agora você sabe. Foi suspensa porque não tinha fonte lá de custeio, quem iria pagar. Então, e lembrando, tá, que essa sanção que foi assinada, ela garante essa fonte de custeio. Tanto é que ela foi assinada pelo presidente e foi hoje, em caráter extraordinário, aí publicado no Diário Oficial da União, tá? Outra questão, pessoal, agora mudando, tá? Aqui a dúvida, né, na verdade, de muita gente é em relação à carga horária. Mas olha, eu trabalho 6 horas e o meu colega trabalha 8 horas. Vai ter diferença nessa questão da carga horária? Não, pois o texto,
ele não fala, ele não está vinculado à carga horária. Olha, a enfermeira Lilian faz 8 horas, a enfermeira Joana faz 6 horas. Para a enfermeira Lilian, ela vai ganhar um piso de 4.700 e tralalá. Para a enfermeira Joana, ela vai ganhar um piso de 3.000 que não pode. Não tem nada a ver. Esse texto que foi lá sancionado não fala de carga horária. Perfeito? Então, essa questão tira da sua cabecinha. Então, pessoal, trago aqui hoje essa informação que eu tenho certeza que vai ajudar, vai elucidar. E agora à noite, porque eu fiz um mapeamento de manhã, acordamos aí com essa publicação extraordinária no Diário Oficial, com a sanção do presidente, dizendo, ó, a fonte está segura, 700 bilhões e 300 mil já assinado aqui com a fonte pagadora do Fundo Nacional de Saúde, perfeito. E fechamos a noite com uma publicação agora, tá? Pelo Ministério da Saúde, com a portaria 597/2023, que define os valores repassados aos municípios, ou seja, o Ministério da Saúde, através dessa portaria, ele já definiu quais os valores que serão repassados aí aos municípios, para que os municípios cumpram com o piso da enfermagem. Lembrando que essa situação, né, que tudo isso, que essa definição aí do Ministério, hoje à noite, tá? Estamos aí bem atualizado, porque aqui você tem a informação bem atual. Ela definiu, ela na verdade surgiu na sequência da publicação da lei que eu citei lá no início, a lei 14.581, que assegurou os repasses de 700 bilhões e 300 mil. Ou seja, começamos com essa lei liberada, 14.581. Olá, bom dia, assinado, tá aqui, assegura o repasse desse valor. E fechamos a noite com o Ministério da Saúde dizendo isso. Olha aqui, município, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, enfim, desse Brasilzão afora, agora tem aí, ó, tá? Os municípios. Então, ok, vai chegar lá o valor que precisa para os municípios para garantir o piso da enfermagem. Ah, mas e o público? Não, desculpa, e o privado? E o Hospital X? Aí o recurso já é um setor privado. Aí ele vai ter que criar aí algumas estratégias para que ele consiga cumprir. Mas o que o Ministério da Saúde coloca aqui, na verdade, com essa lei, que essa portaria, 597/23, é que ele define os valores repassados ao município. Ele definiu lá que quanto ele vai pagar ali, por exemplo, para Santos, São Vicente, de verba para ser custeado com o piso da enfermagem. Então, lembrando, pessoal, que a informação ela precisa ser lida na íntegra. Nunca tomar por base uma única coisa que você ouviu de alguém que falou, de algo. Tem que saber da lei. Tem lá o Diário Oficial, tem que ler. Saiu a publicação do Ministério da Saúde, tem que ler também. Então, as medidas, elas são essenciais. Tudo isso que está acontecendo para que seja viabilizado o piso salarial da enfermagem, tá? Em atenção aos argumentos que o próprio STF e as entidades que entraram na justiça, suspendendo aí os efeitos da lei que regulamentava o piso salarial, que é a lei 14.434, tá? Então, essa lei que definiu o piso salarial, ela é uma lei muito importante. É uma lei que muitas pessoas estão
esperando acontecer. E eu acredito ainda que as chances está mais próximo do que nunca. Então, o que você precisa entender é: tenha fé, as coisas não estão paradas. Agora vai depender realmente do STF para ir adiante, revogar aquela liminar, ou seja, assinar para que o nosso piso seja realmente efetivado e as pessoas recebam. Então, espero que esse conteúdo realmente tenha feito sentido para você. Eu gostaria muito do seu feedback, o que você achou dessa live, se o que eu expliquei e a forma que eu expliquei elucidou, se foi uma forma tranquila de você entender. Se tiver alguma informação diferente, eu estarei também publicando aí nos meus stories, estarei trazendo aqui para vocês, que é a minha audiência e que com certeza terá informação na íntegra, tá? Então vamos lá, tem algumas participações aqui. Essa informação, eu sempre tive dúvidas, muito obrigada por atualizar, torcendo por essa categoria que faz um trabalho incrível. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza. E eu finalizo aqui, mais uma vez, parabenizando todos os meus colegas, todos os profissionais que dedicam a sua vida, que deixa a sua família para cumprir aí um ato de amor. O que eu digo é, a enfermagem, ela tem sim, dentro da sua veia aí, muito de doação, de acolhimento, de amor. Às vezes você só de tocar ali no paciente e falar estou aqui, isso não tem preço, é algo muito importante, é algo nobre. E eu tenho certeza que nessa data de hoje, 2023, 12/5/2023, a gente está mais próximo do que nunca de ter aí o nosso reconhecimento, além dos aplausos, também o piso aí da categoria, que também é uma forma de reconhecer, sim, porque temos famílias e as nossas famílias também, muitos dependem de nós. E temos nossos desejos, nossas expectativas, cada um dentro da sua realidade, e isso sim tem que ser valorizado através aí de um salário digno, porque ninguém trabalha sozinho, ou seja, sem enfermagem não há saúde. Então, muito boa noite, agradeço de coração, sintam-se abraçados e espero você na semana que vem para as próximas lives. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.